Boa noite! Agora sim, deixa eu ver a Lei aparecer aqui. Rapaz, já tô suando, viu? Os cabelos chega grudou aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Apareci! Entendi, foi nada. Outro dia eu tentei fazer uma live também, quer dizer, toda semana tem um negócio diferente. E aí eu não conseguia entrar também. E aí a gente teve que fazer isso, teve que sair e entrar pelo meu. Agora tô esperando ela aqui. Cadê ela? Vida difícil essa de artista, viu? Artista sem suporte. Não é brinquedo, não. Gente, o tema hoje tá super legal. Eu tô tentando convidar ela, só que ela não tá aparecendo aqui pra mim, como se ela não tivesse online ainda. Cara toda amarrada aqui. Aê, ela agora entrou. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem, né? Essa pergunta que nunca para. Ah, Thali, você não vale. Ainda tem que tomar banho, ficar cheirosa pra vocês, que eu cheguei agora da clínica. Agora! Meu Até que Deus! enfim! Deixa eu posicionar agora que eu tô embaixo. É isso que eu não entendi, gente. É muito doido. Eu tava contando ao pessoal que outro dia aconteceu isso. Na live que eu fiz com o dentista, não teve cinto que me fizesse entrar. Eu tive que sair do dela e entrar no meu. Eu não entendi isso. Mas Normal. tudo bem, né? Deixa eu ver se eu consigo Gente! fixar aqui. Não consigo. Acho que Vamos. só eu, né? Pera É. aí. Vamos lá. Eu tô com o celular de Daniel. Rapaz, eu mobilizei a casa toda, vai até meu cachorro tá aqui comigo. Então vamos lá, né? Eu vou te apresentar enquanto você ajeita aí, certo? Vou fingir que Sim! estou na minha live e aí depois você manda a bala aí, tá certo? Tá. Para quem tá achando estranho, eu estar embaixo hoje, né? Que geralmente é a convidada que fica embaixo. É porque Belly não queria aparecer no meu de jeito nenhum. Então a gente teve que entrar no dela. Mas mesmo assim, a convidada especial é, ó, essa aqui, viu? Essa mulher que arrasa. Então, vamos começar hoje mais uma Alessandra Convida, né? É uma pessoa muito especial que tem muito embasamento científico, muita prática clínica no assunto e hoje ela vai mandar bala. Belle, agora que você escreveu, você clica no nome, no Tô clicando textinho. nesse abençoado aqui. Rapaz, hoje a coisa tá séria, viu, minha irmã? Pensa aí. Eu cheguei aqui da clínica tem 15 minutos. E aí eu falei, É meu Deus, eu mesmo. tava de máscara com essa cara horrorosa. Aí passei um negócio, mas nem tô cheirosa pra aparecer no vídeo. Olha, o nome já sumiu. Vamos deixar pra lá. Gente, eu vim falar de coisas lindas e maravilhosas. Saúde da mulher. Olha que tema. Isso é um tema perfeito. Faz aquela chamada que você falou hoje de tarde que eu amei a ler. Vamos falar de saúde da mulher, mas por que que o homem tem que assistir? Porque Fala aí o de novo. homem é um dos principais causadores também das disfunções femininas. Exatamente. Você, criatura masculina aí do outro lado, é causa de disfunção, né? É causa de várias alterações. E isso é muito legal a gente começar a informar, né? Porque isso não é o que acontece na nossa prática clínica. Então, assim, a gente não tem homens que acompanham, não tem homens que tentam entender, né, o que está acontecendo com sua parceira, e isso leva
um quadro muito pior depois. E muitas vezes... Levanta a câmera, Tô subindo. Aí, tá E ótimo. agora? Tá perfeito. Pronto, vamos lá. E isso muitas vezes dificulta o tratamento do nosso paciente, né? Da nossa paciente. Então a gente vai falar de coisas que impactam muito a vida da mulher e que chega também na relação como casal, né? Então eu falei pra Lê que eu ia apertar o play e ia sair assim, ó. O que não falta aqui é coisa, né? Eu fiz 2 páginas só de cronograma, vamos ver se 1 hora no Instagram dá. Então... Anotei então, tudo, viu? Eu sou uma aluna Ave que é Maria. exemplar. Valeu, Nossa Senhora. Então, o que eu separei hoje para a gente começar a falar? De constipação intestinal, né? Que é algo que afeta muito, o índice é muito alto na nossa população, feminina principalmente. Eu vou falar dos aspectos rapidamente. Gente, eu precisaria, sério, de umas 8 horas para falar do tema que a gente vai falar aqui. Mas, Paranhos, por que você escolheu esse tema para a gente falar? Porque a gente estuda o público de Alê, né? O meu é bem misto, é muito misto, mas é um tema que a gente precisa muito bater. E a gente vê pouco isso. Então, sempre antes de qualquer tema, eu faço uma busca no YouTube, no Instagram, para ver o que está sendo falado, para a gente levar conhecimento para você aí de casa, tá? Então, caso não dê tempo, a gente volta de novo para falar até o fim. Eu falei, né? são 2 horas hoje de live. O tanto de assunto Não, aqui não cabe. eu juro que eu vou tentar 1 hora, gente, eu juro. Mas é porque é muito importante. Eu quero desenvolver uma linha de raciocínio para que você, fisioterapeuta que está aí, né, consiga entender e avaliar e levar essas informações, né? E para você que não é fisioterapeuta, para que consigam levar uma linha de raciocínio e entender um pouco o que está acontecendo com você também. Beleza? Massa. Então vamos lá. Um dos primeiros tópicos é a constipação, mas a gente vai fazer uma evolução nesse raciocínio para incontinência urinária e para disfunção sexual. E aí vocês vão entender o que tudo isso tem a ver. Porque, Ale, algo muito comum, você sabe, é das pessoas dizerem, meu intestino... Não, primeiro que ninguém diz que tem dinheiro, tem hemorroida e que o intestino funciona mal, não é verdade? A gente já começa assim, como é que esse intestino, meu intestino é maravilhoso? Funciona todos os dias? Não. Funciona como bolinha de cabrito, bolinhas pascando. É ótimo. Esse intestino é uma coisa maravilhosa. E hemorroida também ninguém nunca diz que tem. Então, são fatores que a gente vai vendo na nossa sociedade que falta uma conscientização e que, na verdade, acha que se resolve com laxante. E que ponto? E que isso não vai gerar nada e nenhuma alteração na vida da criatura, né? Inclusive, isso a gente vai entender o porquê que chega nessa relação sexual. Então, o que é constipação? Primeira coisa, é um distúrbio gastrointestinal. Tá? Então, se você está pensando que o intestino é mais ou menos porque ele não funciona todos os dias da mesma forma, isso não é verdade, tá? Então, eu tenho que avaliar desde a parte gástrica, tá? Para ver como é que tá, se tem azia, se tem refluxo, né? Se tem todo um processo de alteração ali acontecendo no meu paciente. Então, a primeira relação é essa. Depois, fezes pouco frequente. Então, eu fiz hoje, né? No final eu respondo as perguntas. A Lei vai anotar tudo, porque se eu olhar eu me perco, então eu vou olhar só para cá. Lá. Vou botar aqui. Então, assim, essas fezes pouco frequentes, ela já é um marcador pra gente, tá? Então, as fezes que não vêm todos os dias, que não seguem um ritmo, isso é muito importante pra gente. E aí, a gente para e fala assim, poxa, minhas fezes vêm todos os dias, mas vem todo dia uma bolinha. Isso é uma alteração, uma bolinha apenas. Ou, não, a minha relação é na passagem, a dificuldade da passagem, dói, arde, me incomoda. Isso também é uma alteração gastrointestinal, né? Então, vamos pensar em um público que é muito comum ter uma alteração gastrointestinal e essa dificuldade de fezes e essa alteração na conformidade idoso.
E aí a gente vai fazer uma viagem bem longe. Isso pode estar associado ao quê? Mastigação. Então, eu não tenho dente, eu não tenho uma mastigação saudável, eu tenho uma hipersolicitação de um lado para o outro. Isso pode evoluir em não mastigar esses alimentos corretamente e chegar simplesmente, né, a esses alimentos não serem tão triturados, a ter uma alteração no quimo, que é o bolo alimentar, e aí essa passagem seguinte vai estar alterada. Então, observe que avaliar constipação também é avaliar a saúde bucal, né? É ver como está essa relação de mastigação do meu paciente. Tudo bem? E aí eu já posso pensar em estresse, né? Em que momento esse paciente está vivendo, desde essa mastigação até o intestino, porque a gente vai ter uma inervação correlacionada a isso. Então, as definições aqui, a gente já diz. Fezes pouco frequente, dificuldade na passagem das fezes e dor e rigidez para defecar. Isso é muito comum a ler também em criança. Sentir dor para defecar, né? E a mãe diz, nossa, mas ele come tão bem. Mas existe todo um aspecto emocional, um aspecto de mastigação que também está envolvido nessa criança, né? De contexto. E muitas vezes de hipertonicidade, que a fisioterapia pélvica vai trabalhar também. Eu nem me apresentei, né? Agora eu lembrei. E por que eu tô falando disso? Porque hoje a minha prática clínica, ela se divide, né? Entre a osteopatia, que é que eu já atuo há 10 anos, e a fisioterapia pélvica, que eu tô recém-chegada aí há 2 anos, mas que veio com muita intensidade. Então, olhar dessa forma para a constipação, eu não posso deixar de dizer que tem uma influência direta da osteopatia e, em consequência, um tratamento da fisioterapia pélvica, né? Então, existe esse complemento e essa ação muito forte numa avaliação. Então, ter dor ao defecar não é normal. Tem muitas pacientes que chegam dizendo que colocam o dedo para tirar as fezes, fazer com que essas fezes saiam. Então, é muito alto o número de pacientes que chegam com um diagnóstico de constipação. Muitas vezes o médico coloca como anismo, dor para defecar. Então, ele chega, olha, minha dificuldade é para defecar. E a gente tem já um olhar para trabalhar para frente da incontinência urinária, tá? E aí eu vou explicar como isso vai se correlacionando nesse aspecto. Então, acabou esse negócio de eu não tenho uma alteração gastrointestinal porque eu faço todos os dias, mas tem dor, tem ressecamento, o formato é alterado, tem uma alteração gastrointestinal, sim, e precisa de um auxílio nosso. Beleza? Até a frequência também, né, Beli? Porque tem gente que só vai uma vez ao banheiro também. Então, isso, exatamente. As fezes, ela tem que ter fezes sempre após as refeições, exatamente, né? Ou próximo das refeições. E aí a gente vai ver também, por exemplo, isso também está muito associado ao estilo de vida desse paciente, né? Tem muita gente que tem a síndrome do banheiro amigo. Então, eu mudei de vaso, eu não vou no vaso que eu não conheço. Eu digo, olha, se apresente, né? Chegue, converse, mas não negue chamado. Porque no dia que você entender o trajeto que essas fezes fazem para chegar no final e você lá no esfíncter para expelir, você diz assim, volte, não é agora? Não tô pronta, esse vaso não é meu? Isso é um absurdo. Você tem que dar seus pulos, botar papel higiênico, fazer o que você quiser, se apresentar. Você não pode negar chamado. E olha, isso é real. Isso é real. E eu tô falando isso porque eu faço exatamente isso. Sai fora. Porque quando você começar a entender que suas fezes é uma relação extremamente importante para a sua saúde, para seu humor, observe que uma pessoa constipada ela é mais enfesada, né? Ela tá mais restrita. Isso é real. Então, e aí você começa a entender a história dessa mulher que muitas vezes tem um problema na família, que é uma pessoa extremamente regrada. Isso pode ter correlações com mulheres que querem ter relação sexual e não tem, porque tem toda uma visão familiar. Então, as fezes diz horrores da criatura. Eu já tive uma paciente que eu disse assim, você ainda é virgem.
Um quadro de constipação. E ela regalou o olho assim, disse, como assim? A menina com 30 anos. Eu falei, tu é virgem, tá no conflito se vai ter ou não, né? Por conta do quadro da constipação dela, que era muito ligado à estrutura familiar, a medo, né? E medo, muitas vezes, também da relação sexual, tá? Sim. Então, às vezes, o intestino grita, minha filha, conta coisa que você nem imagina que está ali acontecendo com aquele paciente. Tudo Sim, bem? tudo bem. Então, coisas mais normais que todo mundo fala. Realmente a constipação está associada a líquido? Sim, verdade. A líquido. Por isso que na gestação a mulher ela tem uma alteração também dessa conformidade, dessa relação, porque a progesterona, a motilina, que são composições e hormônios que vão fazer parte desse momento, né? E olha eu lendo os comentários errados. E aí você tem uma alteração, né, aumenta essa absorção de água e você tem um ressecamento. Isso é verdade. Mas tem muita gente que chega para você e diz assim, Sibeli, eu tomo 2, 3 litros de água e eu continuo ressecada. E aí é um alerta para você, terapeuta, parar de ficar falando que é água, 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 água e chá. Sim. E avaliar hormônio. Então, vamos ver como é que tá a progesterona, estrogênio dessa criatura, né? TSH, LH, falando da osteopatia, como é que tá a relação craniana, como é que tá o sacro dessa nossa paciente, se tá gerando uma interferência, né? Então, não é apenas essa relação de água e fibra. Sim. Ou, agora, né, Ale, probiótico e prebiótico. Né? Sim. Porque essas receitas que aparecem na internet, tem gente que acha que ela é a solução imediata, né? Vai na solução imediata. Quero isso, pronto, faz efeito, ok. E acha que só isso que tem que fazer. Não, e tem N fatores, né? Que pode estar ajudando também. Muitos. E está causando, ajudando e causando. Né? E causando, exatamente. E aí você passa um tempo achando que isso é normal, né? Um tempo, o padrão de como se comporta aquela pessoa fala muito do intestino ou não, né? Então, hoje, para mim, com a prática, né? São 10 anos, eu adoro ver a vida dos outros e observar comportamento, porque você vai entendendo, não é maravilhoso? Outro dia eu fui fazer isso cada coisa que eu fico... Maravilhoso! E aí, outro dia, tem isso tem anos, já contei 555 vezes em aula, que eu fui fazer a unha e minha manicure tava meio de lado. E junto tinha muito cabelo, assim, perto dela, né? E ela tava meio desconfortável. E eu virei e falei, você tá com hemorroida? E ela regalou o olho, assim, como assim? Não, porque você tá com dor na cervical, eu tô vendo que você tá muito angustiado, o cabelo tá caindo muito, eu vi que sua unha tá bem fraquinha. Então, há todo um componente e que, infelizmente, ainda, né, a medicina só vê como frequência e o que é mais? Frequência mais que se avalia, né? Tem uma semana, tem um mês, como se isso fosse normal. E não é isso. Não. Então, é muito mais sinalizador. O povo quer tratar a pele, já tem artigo falando de melasma com microbiota intestinal. É porque não dá tempo de falar de 500 coisas. Mas isso é real. Então, até para tratar a pele, estão vendo agora que precisa voltar para o intestino para ver como está essa relação de nutrientes, ou, por exemplo, se tem uma alimentação que pode estar sobrecarregando ele, né? E isso vai falar muito de como está essa alteração do nosso paciente. Beleza? Eu costumo falar assim que o corpo ele não mente de jeito nenhum. Então, o paciente ele chega com alguma queixa e quando a gente vai avaliar, fala, olha, não é isso exatamente, você pode estar passando por isso aqui, pode ser isso aqui, no passado aconteceu isso com você. Isso. E aí o paciente ele não entende, ele fala, não, mas foi porque eu tava no computador e aí deu um jeito, fui virar e deu um jeito. Não, mas isso aí é de coisa, ó, lá atrás. E aí, agora eu não vou virar mais, né? Porque foi o meu virar que causou. Exatamente. E esse computador, essa rotação foi apenas um start. Mas já estava aí, ó, há muito tempo. O Psyche mesmo disse que você é bruxa. Mesmo. Menino, já ouvi isso algumas vezes. Deixa pra lá. A gente finge que não ouve. Não é não?
É. Porque é verdade, basta a gente observar o comportamento, as linguagens, né? E aí a gente tem outras correlações, que é a falta de mobilidade, né? A falta de mobilidade desse intestino. E aí, que mobilidade é essa? Gente, nossas vísceras têm movimentos próprios, então a gente auxilia ali, ó. Hoje eu estava atendendo um paciente, eu tô assustada, Lê, com a quantidade que tem chegado na clínica de paralisia de Bell. Chegou um menino de 19 anos, hoje com paralisia de Bell do lado esquerdo. Imagina aí. E aí, quando eu botei a mão nele, eu falei, você tá tendo azia e refluxo, não é? Ele falou, ô, gente, você tá vendo isso por aí? Eu falei, não, porque sua face, a bucofaringe tá alterada. Então, se aqui tá, aqui também. Eu tô pegando muito com dor lombar. Muito com dor lombar. Dor lombar, muito, muito, mas a paralisia tem me chamado muita atenção, porque eu tenho crianças de 7 anos, né, que não mexe o lado do rosto, e jovem de 19 anos. Então, obviamente, e aí eu comecei a perguntar, gás está fétido? E aí a namorada tava com ele e disse, podre. Eu falei, intestino, né? Gente, Porque meu namorado é um absurdo, fétidos eu vou mandar ele pra isso. você, viu, Belly? Manda, Pelo amor de Deus! Eu falo, menino do manda. céu, sai daqui. É paralisia de Não. Bell, é uma paralisia do nervo periférico, né? Mais de um lado. Isso. Isso. Perguntaram aqui. E o médico começou dizendo que era herpes. Ó. E aí ele falou, não, mas herpes eu não tô mexendo, já tomei medicação e nada mudou. Ah, então vai pra fisioterapia pra ver se melhora. É sempre assim, né? Vai pra fisioterapia pra ver se ela faz algum milagre, pra ver se dá certo. Então, essa mobilidade, então, os gases muito frequentes, né? A perda de gases muito fácil também indica uma alteração de esfíncter. Isso na fisioterapia pélvica é uma pergunta. Então, eu tinha uma paciente, gente, que ela fazia aula de pilates, ela peidava o tempo inteiro. E aí, o profissional vai falar comigo, né? Quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, minha irmã, você tá realmente bastante frouxa. Mas frouxa do assoalho pélvico. Sim. Ela tinha várias cicatrizes, né? Então, os gases eram consequências dessa falta de estabilidade, de mobilidade. E hoje, ela consegue fazer a aula dela sem soltar tantas flatulências. Então, isso é um problema que incomoda muitos casais e, principalmente homem, né? Que não se cuida tanto quanto as mulheres. E que afeta e que pode ser um indicativo de que esse intestino não vai legal. Então, sigmoide, colo ascendente, tudo isso que são estruturas, a gente precisa ver se está ou não, né, bem equilibrado. Nem leia, Beli, nem leia. Adianta aí. Beleza? Então, assim, a disfunção no mundo hoje, Ale, a gente está falando de 80% da população que tem uma disfunção gastrointestinal. Então, laxantes são muito, muito, muito vendidos e a população acha que isso resolve, né? E, infelizmente, isso não resolve e ainda vai mais. Isso pode gerar, sim, uma constipação crônica, né? E pode evoluir para uma incontinência urinária. Perda de xixi na urgência, no esforço, tá? E que quando hoje a Yuga, ela pede pra gente fazer a avaliação se a incontinência urinária está sendo causada pela constipação. Por quê? Como você tem uma dissinergia do assoalho pélvico, a musculatura pélvica de sustentação, ela não está trabalhando legal, você utiliza muito o abdômen. Então, você faz força para defecar, para expulsar, e você aumenta uma carga no assoalho pélvico, né? E aí você começa a ter uma dissinergia, e aí você chega lá na fisioterapia pélvica para tratar a incontinência urinária, mas você não entendeu ainda a causa dessa disfunção. E aí você começa a enxugar gelo muitas vezes. Vai melhorar, mas você não tem uma visualização muito bacana. E aí pinga xixi, né? Pinga, vai pegar uma coisa, volta, ou próximo do banheiro, começa a dar aquele desespero, não segura esse urina todo. Isso são mulheres muito jovens Sim. que tem acontecido.
Eu conheço Eu não vários que sei. espirrar e perder urina, pular corda no CrossFit mesmo, Isso, que é o que eu isso que eu ia te pratico. perguntar. Tem muita gente que pula a corda e vai perdendo urina assim o tempo todo, o tempo todo. No Mas, LPO, que é o levantamento de peso olímpico, levanta peso e perde a urina. Não consegue ter força o suficiente, né, para segurar exatamente. aquela urina ali. Exatamente. E aí você tem um problema que pode evoluir ainda mais, porque você tem esse assoalho pélvico, né, essa musculatura intrínseca fraca, e aí você pode, muitas vezes, continuando essa carga e essa força, né, força para defecar ou força para pegar o peso, você pode evoluir com um prolapso, que é a descida da bexiga, né, a descida do útero, e isso também tem se tornado algo mais frequente. Então, isso também nos assusta. E meu marido diz que toda pessoa tem uma disfunção, ela só não passou por uma osteopata ainda, né? É. Porque eu olho e digo, não, ali não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é verdade, porque a gente não tem um hábito ainda de procurar a fisioterapia para avaliar, ver como é que tá o corpo, fazer teste, né? E o assoalho pélvico, Ale, é mais ainda. Então, a gente se preocupa com o bumbum, tá para cima, tá duro, a barriga tá negativa, não existente. E o que suporta tudo isso? Né? O que vai nos gerar saúde não é pensado. Então, e aí tem muitos casos de mulheres jovens com prolapso, infelizmente, né? Porque isso também está associado ao número de cirurgias. Então, se eu tenho cicatriz, a face retrogênita ou vésico-púbica, que está circundando toda essa estrutura, não exame. Então, você não tem essas conexões. Abdominoplastia, que o índice é muito alto hoje, lipoescultura, lipoaspiração, tudo isso gera uma alteração, né, em Cesárea todas essas também. estruturas. Cesárea, pois então isso na pélvica, as mulheres têm procurado muito esse trabalho pré-parto e pós-parto. Por quê? Inevitavelmente, há uma subida, né, dessa bexiga, há todo um deslocamento, há algumas torções do ureter, então você tem a urina que fica mais retida ali, que pode gerar mais uma relação de refluxo urinário, então retém mais essa urina e pode gerar essa inflamação. Então, você tem todo um processo, mas ainda assim, hoje, as ginecologistas encaminhando, ainda não se tem um olhar macro, né? E isso é algo que nos preocupa muito, 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 muito. E o O que prolapso Michele, ainda assim. desculpa. O que Michele Oi. comentou, né, que muitas pessoas fazem um procedimento cirúrgico e não sabem dessas possíveis consequências, né? O Toda tempo todo. cicatriz, toda pessoa que passa por um procedimento cirúrgico, que faz um corte, ela precisa sim fazer a avaliação dessa cicatriz e tratar essa cicatriz, né? Tem muita Exatamente. gente que faz por estética ou por necessidade Isso. mesmo de urgência. E aí é necessário. E Exatamente. muitos médicos não encaminham pós-cirúrgico, né, para um fisioterapeuta para ele avaliar e tratar essa cicatriz. Ainda não. Ainda não. É. Tá? Então, isso vai influenciar até no intestino, né? Ou então ela retirou o útero. Toda essa relação de espaço vai influenciar nessa saúde intestinal, que vai influenciar em cascata, em cadeia no todo, que vocês vão ver. Inclusive, a gente já evoluiu para a incontinência urinária, né? E vocês vão entender como isso chega na disfunção sexual. Então, que é algo que esse link eu ainda não tinha visto diretamente em cadeia, não. Ontem eu criei assim, falei, vamos fazer um negócio diferente agora. Vamos fazer um Adoro! negócio diferente de manhã. E aí eu fui lendo, né? Artigo de uma coisa, artigo de outra, para poder compilar essa ideia, para poder a gente sinalizar para essas pessoas de que existe essa disfunção e que precisa estar atento, né? Então, a incontinência urinária hoje é frequente em grávidas, em idosos, né? É algo muito real. Então, a gente já tem muita pesquisa falando de constipação e inflamação do trato inferior cadê o nome do negócio? Inferior urinário. Então, isso já tem pesquisas falando.
e hoje já é algo que a gente vai associar. E a osteopatia vem sendo uma das possibilidades, né, de ajudar esse corpo junto com a fisioterapia pélvica, a consciência. Então, vem todo um processo de anatomia, localização, porque quando o paciente entende isso que a gente está falando, ele se compromete. E aí sim, ele começa a fazer o tratamento com mais dedicação, com mais intensidade, né? É algo que isso vai levar a todo um equilíbrio. Beleza? Beleza. Alguma pergunta aí agora? Até agora? Por enquanto, não. Teve Beleza. uma pergunta mais cedo de Thaís, falando sobre o que você acha de chá, do chá. Olha, eu Principalmente comecei o a Sene. fazer... então, eu comecei a fazer, Michele, uma formação em fitoterapia e ortomolecular, né? Mas, como eu estava fazendo 555 coisas juntas, eu recuei porque eu achei que a minha absorção não estava legal, eu estava ficando muito doida. Então, eu parei de estudar esse processo, né? Vou retomar, estou retomando aos poucos, porque a gente tem muita coisa legal para fazer de combinação, né? Mas nesse momento eu voltei e recuei um pouco mais para tem chá que pode gerar uma piora na incontinência, então depende muito. Eu ainda não estou tão à vontade com essa parte, porque eu não consegui estudar quanto eu gostaria, né? Mas é algo que faz parte desse processo, mas eu ainda não posso te dar essa resposta com tanta segurança. Depois, quando eu estiver bem segura nesse aspecto, é um mundo, gente, é um mundo novo, é algo muito, 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 muito pesado é estudar a fitoterapia ortomolecular, por isso que eu recuei, porque eu vi que ainda não era o momento de entrar nesse processo tão forte, né? Então, eu hoje encaminho para os colegas como o Maurício Darzé, que tem muito conhecimento há muito tempo, então eu acabo encaminhando para ter uma melhor segurança nesse processo. Então, eu ainda não prescrevo nada disso. Ótimo. Beleza? É o que eu costumo falar assim, tipo assim, tem pacientes que acham que o chá, por ele ser natural, ele é inocente, mas ele pode também causar disfunção. Então, tem muita gente que toma, nesse período mesmo de quarentena, que está se sentindo inchada, toma hibisco, cavalinha, e um monte de chá. Isso pode hiperestimular a bexiga, isso pode causar uma disfunção renal. Então, muito cuidado, mesmo sendo natural, né? Muito cuidado quando vai fazer uso de chá, né? Porque ele pode sim causar uma disfunção, né? Alteração de mobilidade, de víscera ou de alguma estrutura. Exatamente. Isso é muito sério. Por isso que a gente tem que ter essa confiança real, né, do profissional, para que a gente comece a entender. Esse é meu paciente, ó, fazendo essas correlações aí de vinho. Meu paciente e parceiro. Então, assim, o que a gente tem de conexão entre intestino e cérebro, né? A gente tem uma via sobreposta que envolve gânglios dorsais neurais. E que isso faz conexão com a medula espinhal, que isso faz conexão com o cérebro, que faz conexões com neurotransmissores, com mecanismos hormonais. Então, por isso que eu preciso ter isso tudo muito bem compilado. Então, não é simplesmente defecar ou não, ou pouco, né? E a gente ainda tem, justificando a correlação ainda da incontinência urinária, o sistema nervoso periférico são os mesmos nervos que nervam bexiga e reto. Então, é muito próximo. Você tem uma disfunção estrutural, você tem uma disfunção de um, possivelmente o outro vai entrar nesse processo também. Sistema nervoso central, os sinais aferentes são processados nas mesmas regiões do cérebro. As funções do cérebro, da bexiga, são controladas por área supraespinhal, o giro do símbolo, para quem é profissional aí, córtex insular, córtex pré-frontal. Então, por isso, você não pode tratar apenas uma coisa sem observar a outra. E sem observar, aí eu ainda iria mais para a parte da mastigação, para os músculos, como eu falei antes, né? A mastigação pode interferir, sim, no processo da constipação, se ele não come bem, se ele não tem os dentes, se ele está com uma como é que chama? Que é uma prótese, mas que a gente chama dentadura, né? O nome não técnico. Se está folgado, se ele não tem um ajuste, se isso está muito antigo, isso pode chegar a uma alteração, inclusive
no intestino dele. Aí eu encaminho para o doutor Diogo, que apareceu aí do vinho, para dar uma avaliada e ver como é que tá essas correlações para o nosso paciente. Então, Ótimo. beleza até agora com relação ao porquê que eu devo avaliar esses dois? Mastigar Sim. rápido, exato, Michele. Mastigar rápido não vai fazer uma boa digestão, né? Não vai conseguir degradar isso que a gente está comendo, né? O nosso alimento. Perfeito. Tranquilo Tem uma até pergunta agora? aqui de Adriano, Cadê? que ele fala que você tem uma prática enorme com o dry, né? E você faz o uso associado no tratamento da micção por esforço? Aí, Adriano, lá vai você me puxar para falar de Quer uma entrar no coisa. dry? Ele quer entrar no drive. Adriana, meu irmão, eu tenho 10 anos, não, 9 anos agulhando, né? Dentro desses 9 anos, muitos anos dando aula. 8 anos dando aula de dry especificamente. Então, o dry, você falar assim, do meu atendimento de uro, de osteopatia, ele faz parte de todos os dois. Às vezes eu nem sei o que eu tô fazendo mais. E aí eu deixo o pessoal da administração muito louco, porque cada um tem um código, né? Não sei o que, quando eu vejo, eu já fiz tudo. Já fiz tudo, já fui pro crânio, já enfiei a agulha, já voltei. E na uro não tem sido diferente, porque assim, não é o diagnóstico que vai me dizer qual é a ferramenta que eu vou utilizar. É o que eu sinto do paciente, como eu preciso entender o que está acontecendo com esse meu paciente. Então, eu vou dar uma viajada rápida para você, que são cada lesão na rápida. É bem profunda, não é rápida. Então, assim, se eu tenho uma disfunção de sacro, né, dessa área de inervação do trato urinário, então eu tenho que pensar possivelmente quem está mantendo essa disfunção. Então, eu vou avaliar o piriforme, eu vou ver como que está, se tem alguma disfunção, se tem algum bloqueio e vou agulhar essa estrutura. Beleza? E mais ainda, eu vou pensar na relação também parasimpática, simpática, isso aí é pra gente falar da bexiga, é muito mais complexo, cada área, cada estrutura, medicação, o que que faz, o que que não faz. Mas eu tenho que entender o que que eu realmente quero nesse meu paciente. Então, o que é que eu quero promover? No caso da micção por esforço, né, na dificuldade de urinar, que é exatamente o oposto, então eu geralmente trabalho muito ureter, bexiga, né? Vou lá atrás, mas não tanto diretamente com a parte de agulhamento nessas estruturas. Eu posso vir em crânio, tentar dar uma ajustada, eu posso ir na dorsal, né, ver qual é a musculatura, mas não é algo que eu utilizo tanto, a não ser que seja uma cicatriz, aí eu vou lá e agulho, né? Tem um excelente resultado. Então, eu vou fazendo esse mix aí do que eu vou utilizar com o meu paciente, tá? Mas não é... Eu vou associando o que ele me dá naquele momento, naquela alteração. Beleza? Isso aí é muito comum. Ai, que lindo! Meu irmão entrou aqui. Beijo, irmão! Então, Cibele, o que que tudo isso tem a ver com desejo sexual, tem a ver com disfunção sexual? Não é uma pergunta muito doida? Porque a gente está falando de constipação, de infecção urinária, ou de incontinência urinária, infecção, pode ser também junto, e disfunção sexual. Então, ontem eu sentei a bunda na cadeira e falei, eu quero um artigo que tenha falado disso, eu não vou sair daqui. Eu comecei 5 horas da tarde e finalizei às 9h25. Até o artigo trabalho, que me não foi? foi. Eu disse, não, eu vou fazer essa correlação. E, gente, tem um artigo lançado agora, de 2018, falando, deu um chute aqui na câmera, falando exatamente disso. Então, o que eu estava pensando é exatamente o que vem acontecendo. O que acontece, gente? Quando a mulher, era esse artigo, R$10 por cada palavra, porque deu muito trabalho. Vou botar no meu Telegram depois, fique tranquilo. E aí, o que acontece? Vou dar a lei também pra ela botar no Telegram dela. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nessa mulher, imagine uma mulher que tá perdendo xixi, né? Que tá perdendo um xixi considerável. O que ela tem que começar a usar? Fralda, absorvente. Começa com absorvente, evolui pra fralda. O cheiro é horrível, então essa mulher começa a andar com lenço umedecido. Ela começa a não querer frequentar lugares. Ela começa a se esconder
por conta do cheiro. Como o cheiro está muito pertinente, muito forte nela, então ela começa a fazer essa correlação muito intensa, né, desse processo. E a primeira coisa que acontece, Ale, ela começa a se esconder e o desejo acaba. Então, ela começa a não se sentir mulher, ela não começa a se achar tão importante para a relação sexual, ela acha que simplesmente ela é nojenta. E tem muito parceiro que começa a ver de fralda. Qual é o homem, gente, que vai ter tesão e ver uma mulher de fralda? É muito difícil. Então, isso foi o que mais me encantou na fisioterapia pélvica. Eu não fui atrás dela. Ela caiu no meu colo e disse, vem aí, você vai ou não vai? Eu disse, vou, né? Tá me convidando, eu vou. Então, é muito real. Você muda a vida dessa mulher em tudo. E hoje, uma das coisas que eu mais gosto de tratar é disfunção sexual. Porque você vê, e principalmente em mulheres, né? Em homem eu ainda estou aí estudando para em breve fazer um trabalho bem bacana também, com ondas de choque e disfunção erétil. Agora meu próximo estudo é nesse processo. Então, assim, você começa a ver essa relação do desejo. E a mulher é tudo. Desejo é tudo. Só que a nossa sociedade não sabe disso. Então, a gente não estimula as nossas mulheres a se olhar, né? A ver o quanto ela é bonita, a fazer coisas por ela. Então, não há uma relação, o desejo, ele cai. Se o desejo caiu, a excitação cai em seguida. Então, ela começa a não ter lubrificação, ela começa a se evitar, né? O marido também. E aí, a excitação caiu, a lubrificação fica péssima. Então, e quando ela consegue, e aí ela tem um coito, às vezes ela perde xixi também. E aí, molha, né, o parceiro com urina, e aí o homem tem nojo, enfim. Então, isso é algo que vai mudando muito. E ela não chega no orgasmo, quando chega, acontece isso, pode acontecer essa perda e dor. Porque se ela não lubrificou, ela vai sentir dor. Né? E aí você tem toda uma alteração, uma retração muito forte. E algo que a pesquisa fala muito, Ale, é ansiedade para satisfazer o outro. Então, como ela não tá bem, né? Isso acontece muito nas mulheres. Gente, meu Deus do céu. Terceirização de orgasmo. Valeu-me Nossa Senhora. Por que ele não faz isso? Por que ele não me conhece? Por que ele... Minha filha, o orgasmo é seu. Por que você vai terceirizar as coisas pro outro? Vai dizer quem tem que fazer ou o que não tem que fazer? Não é assim que funciona. Eu costumo falar assim, não tenha vergonha do seu corpo. Você pode se tocar, você pode se conhecer ainda mais. Então, não dependa do outro. Não dependa do outro para nada. E pelo contrário, tem muitas mulheres que têm relações e não chegam ao orgasmo porque pelo egoísmo do homem, né? Ele chega ao orgasmo primeiro e pronto. Porque a mulher ela consegue ir mais de uma vez. O homem não, é a primeira. Espera mais um pouco até eu funcionar de novo. E a mulher fica como? Então a mulher ela tem que se conhecer e tem que irritada. Chateada. E aí o que eu digo às minhas pacientes é o seguinte, minha filha. Tenha suas coisas, seus estimulantes, né, seus brinquedos íntimos e faça o seguinte, inverta. Tá sentindo que vai rolar, que você quer uma relação sexual hoje, comece fazendo estímulo em você, pra você tá no ponto de bala. Dizer, agora você tem, agora. Entendeu? Se prepare em casa, porque ele chegou, você já tá lá, ó, jogando há muito tempo e pronta. Isso não acontece. Então, o homem é realmente muito ansioso, o homem é difícil, é difícil. O homem é lento em alguns processos, principalmente para entender essa relação. Então, você tem que buscar. E essa autonomia feminina hoje nos dá um mundo completamente novo. Né? Que vai passear quem quiser. Quem quiser vir, a gente ensina e mostra como que é. Né? Então, isso é muito ainda. Mas isso não vai deixar de ser tabu enquanto as mulheres não forem incentivadas na adolescência a se tocar. Então, existe todo um passo a passo que depois a gente pode falar disso muito bem, mas que não é tão simples assim. E isso que o artigo vem falando, né? Então, disfunção sexual e incontinência urinária está entre 17% a 58%. E olha só a idade, de 15 anos a 64 anos. Então, não é simplesmente
a gente falar que essa disfunção e essa relação de incontinência urinária é simplesmente porque a gente está falando de alguém mais idoso. Não, não é. Tem muito adolescente que começa a ter a relação sexual simplesmente por curiosidade, mas que não teve nenhum preparo familiar para que isso acontecesse, né? Então, isso é muito sério. Então, imagem corporal, ó, baixa, lá embaixo, senso alto de vergonha, né? Ela não se sente nem um pouco fazendo parte daquele processo, feminina, o cheiro, então tudo isso começa a mudar. Então, se você aí tá achando que na relação sexual não tem nada a ver com a função do seu trato urinário, com a constipação, alerta, pode ter sim. Então, pode ser uma cadeia que a constipação gerou uma perda urinária, uma alteração urinária, né? Ou um refluxo dessa urina que tem um quadro, isso é muito comum, as mulheres têm chegado muito com um quadro repetitivo de incontinência urinária, né? De infecção urinária, desculpe, e isso a gente tem que investigar o porquê, né? O porquê que isso está acontecendo. Então, é algo que a gente... Pode ser vice-versa também, né? As disfunções sexuais também pode causar tanto a incontinência urinária quanto a constipação intestinal. E aí, por que que isso é verdadeiro? Porque a gente não tem força do assoalho pélvico, a gente não tem trabalho do assoalho pélvico. Então, eu não tenho uma lubrificação, eu não tenho uma musculatura forte. Se eu não tenho uma musculatura forte, eu posso gerar uma alteração na musculatura do assoalho pélvico. Então, por isso que eu recebo 555 perguntas assim: ah, então se eu trabalhar pompoarismo é bom? É ótimo. Mas, minha filha, você não sabe nem do que é composto o músculo do assoalho pélvico. Nunca vi uma vagina de frente, né? Eu digo sempre, na minha turma do curso, meu colega foi quem me tratou foi um homem e uma menina, né? Uma colega que estava do meu lado. Quando ela veio, eu disse: mais calma, que é a sua primeira vez com a vagina na sua frente. Ele primeiro. Você não tem nenhuma intimidade. Foi doloroso, foi estranho. Entende? Porque é real. E quando eu fui atender ela, eu tomei um susto, porque foi a primeira vez que eu vi uma vagina na minha frente, assim, tão explicitamente, né? Me esperando para ser tratada. Isso é real. Então, isso vem da nossa adolescência, isso vem dessa não continuidade, não estímulo a botar espelho, a conhecer, a estudar a estrutura, né? Então, isso faz toda a diferença, sim. Observe que os meninos, os homens, têm uma grande relação com o seu aparelho masculino. E a mulher, sim. Não. Não. A mulher não. A mulher não. Porque, mesmo assim, estamos no século, né, bem atual, mas mesmo assim ainda, hoje as mães, ela tem dificuldade de falar sobre relação sexual ou o ato sexual em si, né? Você falar e de se tocar, de se conhecer o seu corpo. Hoje as pessoas, ela têm dificuldade ainda. Por quê? A gente não consegue dar o que a gente não recebe. Então, se nossos pais não falou disso pra gente, como é que a gente vai falar para os nossos filhos? Então, a gente se embola todo, mas não consegue falar. Mas isso, ela tem que ser incentivada, né? Se conheça. Você não pode esperar que o seu parceiro realize você sexualmente se você mesmo não fica realizada, né? Quando você se toca, quando você até toma um banho e fica apreciando o seu corpo. Nossa, como eu sou maravilhosa. Preciso me tocar aqui, né? Isso já é um bom avanço. Mulher que se ama tem alguns custos. Um deles é hidratante, é lingerie legal, é camisola legal. Gente, isso faz parte da gente, né? Não tô falando. E não é pra usar uma lingerie só quando tiver com alguém, não. É pra você. Todos os dias. Todos os dias. É o que eu gosto, é o que isso pode me ajudar, né? E aí é por isso que vem a fisioterapia. Então, assim, atender a fisioterapia pélvica é um parque de diversões, porque não existe censura dentro dessa sala. E é isso que me deixa tão à vontade de falar aqui, com tantas pessoas entrando e saindo, né? Vendo cada um pegando um retalho aqui, que é muito interessante, né? Tem um monte de gente entrando e saindo, tá entendendo nada que eu tô falando, que não tá desde o início. E isso me deixa muito tranquila em poder falar tão abertamente, porque eu vivo isso hoje, mas eu não era assim. Então, eu tive a mesma educação sexual que a maioria aqui teve, mas a fisioterapia pélvica, a osteopatia, me deu essa possibilidade de voar, né? Voar para mim, conhecer o meu corpo, me realizar como mulher,
e como profissional ajudar outras pessoas. Então, eu não tenho como falar se eu não vivo. Você não vê, Perfeito. você vê que aquela pessoa não está lhe olhando dentro do olho, não está lhe dizendo, vá, vambora, isso é bom, faça. Né? Não, isso aí a literatura fala, porque o paper, negócio de paper, nada. Você tem que viver esse processo. E aí você vai ter, você vai dar um gatilho e vai resolver 3, né? Então você vai conseguir preparar essa mulher e esse homem também. Porque hoje a gente sabe que casamentos hoje que não tem relação sexual, uma qualidade de vida sexual, é a amizade. Sim. É a amizade sustentada por uma estrutura familiar, uma casa, bens, filhos. E isso não é realização, né? Então, saber de tudo isso nos dá mais consciência de tentar mudar esse processo, né? Sim, perfeito. E isso é bom demais. E é isso que o artigo traz. A gente fala de saúde da mulher, mas o homem também, ele tem que também tem que se conhecer, né? Tem muito homem que é mais rude com ele, que não se cuida. E às vezes também, por ele não se cuidar, a mulher ela não sente mais desejo sexual nele, né? Porque é um homem que... Então, isso, o homem também ele precisa se amar, ele precisa se cuidar. Não é só aquela coisa de carne, não. Ele tem que se olhar, tem que ver onde é que eu posso melhorar sempre. Menina, né? Chegou um paciente essa semana, toda semana ele tava chegando lá. Tem uma colega aí que sabe quem é. A criatura de calça jeans e sandália havaiana, não me aguentei. Eu disse, vinha logo de bermuda, porque você tá no visão da misericórdia do inferno. A criatura solteira, zanzando num prédio comercial, com uma blusa regata, uma calça jeans e uma havaiana, pelo amor de Deus, nem no meu interior. Nem no meu interior, isso é mais possível. É verdade, você compra pela embalagem. Não venha me dizer que a mulher não olha o produto, não, porque beleza não põe mesa. O caramba! Você precisa sentir cheiro, você precisa ver. Tudo isso faz parte, gente, do processo como um todo, entendeu? E aí eu disse, olha, eu tô lhe dando uma dica como amiga. Venha logo de bermuda se você não tá... No outro dia ele me apareceu de blazer. Ah, ela rindo aí, ó. Ele me apareceu de blusa social, de sapato. E eu disse, bem, melhorou. Agora você está apresentável para transitar nesse ambiente. Amanhã eu vou atender ele e vou ver como é que se manteve essa condição ou não. Né? Então faz parte. Eu sou agente de saúde. Eu tenho que ajudar as pessoas no meio do caminho. Eu estou ajudando ele também. Então é isso. Beleza? Vamos abrir perguntas? Consegui falar do meu time todo! Você viu a hora que começou? Acho que a gente tem pouco tempo. Pelo meu aqui, acho que faltam 5 minutinhos. Não vou nem comentar. Ó, uma coisa que eu vejo sempre, Beli, falando sobre isso, né? Sobre o cuidado, né, da mulher, pessoas gestantes também. As gestantes, ela precisa se cuidar, não olhar só o bebê, né? Eu vi na aula mesmo, eu achei super interessante, que geralmente o homem, tipo assim, a mulher não chegou ao orgasmo, a mulher sente dor, a mulher tem dificuldade, e o homem acha que o problema tá só com ela, né? Ah, porque você é mais difícil de chegar ao orgasmo, porque você não se cuida, se você perdeu o bebê, se você não conseguiu segurar o bebê, tudo é culpa da mulher. Uma horrorosa, homem que tá sentado aí, me desculpe. Mas, pai, eu cheguei ao orgasmo muito rápido porque você é maravilhosa. Não, querido. O problema não é esse, não. Você também tá com alteração do assoalho pélvico. Sim. Porque homem precisa trabalhar assim. O estresse pode desenvolver uma infecção, marcação de território. Daria pra gente entrar em outras searas aí. Mas, assim, isso também. Então, não, porque eu não sou a beleza, não. É você que não tá muito bem. Você não tá conseguindo trabalhar as suas funções, né, muito bem. Então, isso gera um outro olhar. E que a nossa sociedade... E outra coisa, né? A mulher, a gestante, o homem, no final da gestação, ele não quer ter mais relação com ela, porque o cheiro dela não é mais feminino quanto antes. Ele já sente a criança, então ele acha que está causando algum impacto na criança. Não causa, meu amigo. Aí você tem que trabalhar, porque a mulher está com o hormônio lá em cima, muita vontade de ter relação sexual, e ele não comparece. Então eu passo mesmo peridel, língua vibrante. Use.
use tudo isso porque você precisa, inclusive, estar bem, equilibrar o sistema nervoso autônomo, né? Só pra você ter ideia, Lê, nessa quarentena, que virou centena, né? As mulheres nunca compraram tanto, 480% de aumento de compra de adereços sexuais. Por quê? Porque precisa, gente. Isso é vida, isso é relação. A gente tem que incentivar essas correlações, entendeu? Para que seja feito e para que se conheça. E aí é o que eu digo aqui em casa, né? Quando a gente treina, como é no time de futebol, quando a gente treina, o jogo não fica melhor? É a mesma coisa. Então, pare de ter ciúme dos vibradores, da língua. A galera é seu amigo. Você tem que ter o time real e o time de ensaio, né? Que é maravilhoso. Até porque treino é treino e jogo é jogo, né? E jogo é jogo. Maravilha, Belle, eu adorei bater esse papo com você. Eu não esperava menos, de verdade. Mesmo aquela confusão no começo, vai no céu, vai, tenta de novo, sai. Deu tudo certo no final. E você, como sempre, maravilhosa. Esse astral maravilhoso que você tem. Uma live super leve. Tabu para algumas pessoas, mas eu acho que isso a gente deve quebrar sim, né? Quebrar algumas coisinhas. E é isso. Quem quiser, tira um print da gente agora. Vamos fazer uma pose pro pessoal tirar e marcar a gente. Eu sempre saio a miséria nessas poses, viu? Eu sempre saio miséria. Então agora você dá um sorrisinho. A testa de papai realça. 1, 2, 3 e já. Aê! Tira, marca a gente pra gente repostar. Né? Isso incentiva muito a gente continuar fazendo essas lives e levando um pouco de conhecimento. E aí pode se despedir também. Gente, é muito bom falar. É muito bom falar sobre esse tema, né? Eu agora eu quero realmente traçar muito a osteopatia em ginecologia. Então, falar para mim desses aspectos é muito bom. Meu marido fica falando assim, Valendo, nossa senhora, tem que ficar tantas horas estudando, fazer uma live amanhã? Óbvio, tem que ter preparação. Sempre fui assim. E esse tema tem que ser mais ainda, né? Porque é um tema que a gente tem muita publicação. Então, não tem como fugir desse processo, né? E isso me realiza muito. Então, tá aqui, né? Falando de coisas que faz, né, mudar a vida de alguém. Então, se você acha que essa live é interessante, se essa pessoa tem alguma dúvida, encaminha, porque nós somos agentes de saúde que tratamos pessoas. E esse é o nosso objetivo agora, tá? Então, se você tá aí com alguma coisa que a gente pode te ajudar, envia, que esse é o nosso processo. Mata. Você falou do seu Telegram. Quem quer esse artigo que você vai disponibilizar no Telegram, né? Isso, o Telegram isso. tá na sua bio, então é só entrar lá na sua bio, clicar e já entra no seu grupo do Telegram, que por sinal eu faço parte também dele, né? Tô lá colhendo tudo que você tá mandando. Pois é, e eu já tava lendo hoje de tarde um artigo de endometriose e osteopatia. Não, endometriose e dor ciática, cara. Dor ciática, encontraram correlação nisso, então tem muita coisa pra gente bater papo e a gente volta em 555 vezes. Você adora esse número, nós vamos matar aqui, vou jogar. Vai que. Você já viu? 555. Toda hora eu falo isso, até meu paciente já sabe. Ele ouve da sala dele que eu tô falando 575 vezes. Ale, Belle, muito obrigada. Deixa essa live salva no seu perfil. Que vou salvar e te mando. Vou postar no YouTube, no meu canal lá. Eu te mando também. Tá vou bom? salvar agora. Beijo, gente! Muito obrigada. Eu que agradeço. Chega babeio. Adorei. Beijo.